Meu nome é Edilaine Gomes Santos e antes de eu receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu era uma pessoa muito vazia. Eu carregava dentro de mim uma tristeza e uma insatisfação que não tinha nada nesse mundo que era capaz de preencher. Eu cresci num lar evangélico, sempre fui na igreja até a minha adolescência, mas não foi me ensinado a ter um relacionamento com Deus. Então eu considero que eu não conhecia a Deus. E aí quando eu alcancei a minha maioridade, não fazia mais sentido para mim estar dentro de uma igreja, cumprindo ritos religiosos e não ver nenhuma mudança. Então eu coloquei toda a minha força na minha carreira, pensei que quando eu fizesse uma faculdade, quando eu conquistasse as coisas, finalmente eu ia ser uma pessoa feliz e realizada. Um outro investimento era na minha vida amorosa. Eu era noiva, tinha colocado toda a minha força, toda a minha expectativa de realização, de felicidade nesse relacionamento e com a casa toda montada, prestes para casar, ele desistiu. E aí eu vi o quanto toda a minha expectativa, todo o meu trabalho, toda a minha confiança que eu tinha colocado nesse relacionamento e na minha carreira não tinha me trazido retorno nenhum. Eu tinha uma insatisfação tão grande que eu era uma pessoa nervosa, eu era agressiva, eu não tinha paciência nos meus relacionamentos, estava sempre irritada e mesmo tudo indo do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha planejado, dentro de mim não havia paz. Havia um buraco dentro do meu interior. Nesse período foi me apresentado o trabalho da Igreja Universal. E eu cheguei dentro da igreja, fui participando das reuniões, fui aprendendo a importância de ler a palavra, de ter um relacionamento com Deus, mas ainda faltava alguma coisa. Eu já estava bem, eu já não carregava mais dentro de mim aquela mágoa, aquele sentimento de frustração passou, eu aprendi a perdoar. Mas eu notava que quando eu estava no ambiente da fé, dentro da igreja, tudo estava bem. Quando eu enfrentava lutas no meu serviço, em outras áreas da minha vida, eu não tinha aquela mesma força que eu tinha dentro da igreja. Foi apresentada a proposta do jejum de Daniel. E na proposta do jejum de Daniel, eu percebi, foi-me feito o convite de ter Deus morando dentro de mim. Eu não lia a palavra, eu meditava, eu mergulhava na palavra de Deus. Eu deixei de me encontrar com amigas, eu abri mão de qualquer momento em rede social, eu sempre fui muito de ler a literatura secular, também nada que me tirasse do espírito. Eu lembro que eu levantava, a primeira coisa do meu dia que eu fazia era ler a Bíblia. Eu não olhava para o celular, eu não fazia nada antes de ter aquele momento de meditar e de receber a palavra de Deus. Então eu fazia as minhas orações e era a primeira coisa, era primordial, falar com Deus, ler a palavra de Deus, era a coisa mais importante do meu dia. Eu não fazia mais aquelas orações que eu aprendi a fazer no passado. Eu realmente falava para Deus tudo que estava dentro de mim. E a minha necessidade, a minha sede, o quanto eu queria que Ele habitasse dentro de mim. Eu estive muito concentrada nesse propósito e essa minha entrega na santificação me trouxe muitos benefícios. Não foi uma coisa chata. Eu percebi o valor que isso tinha para mim, que está envolvido em redes sociais, vendo publicações no Facebook, curtindo, olhando foto, ver o que todo mundo está fazendo, não era uma coisa que me acrescentava em nada. E eu lembro que eu ia nas reuniões e apesar dessa expectativa, da entrega, eu não tinha uma ansiedade. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu me preparava antes de sair de casa, Eu chegava, eu ficava em silêncio, meditando na palavra de Deus, de que no momento certo o Espírito Santo ele ia descer. E isso aconteceu comigo no último dia do jejum. Foi uma quarta-feira, eu não esqueço, foi um dia muito especial. Eu lembro da roupa que eu estava vestida, eu lembro do hino, do louvor que estava tocando, da palavra que o bispo pregou naquele dia. Então foi um ambiente assim totalmente especial
especial. E nesse momento, apesar do templo estar cheio, é como se tivesse ali apenas eu e Deus. Eu fui falando com Ele, eu fui me entregando. Daqui a pouco dentro de mim eu senti uma paz tão grande e uma voz do Espírito Santo dizendo dentro de mim: eu sou contigo. Eu tinha certeza que eu jamais ia carregar aquele vazio. Foi uma alegria, eu tinha vontade de abraçar as pessoas. Aquela experiência que eu tive naquele dia foi algo tão transformador na minha vida que eu vi a necessidade. Eu passei a falar do Espírito Santo para as outras pessoas de uma maneira diferente. E todo o esforço, toda a entrega, toda a santificação, tudo que eu deixei de lado, tudo que eu abri mão nesse propósito do jejum de Daniel, valeu muito a pena. Eu ainda tenho a minha carreira, eu ainda estudo, ainda no meu trabalho, eu voltei a me relacionar nas redes sociais, mas hoje eu valorizo. A minha maneira de ver a vida, de ver os valores da vida, mudou depois que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui preenchida de tal forma que esse investimento que eu fiz, ele é um investimento que eu não perdi, não tem como perder. Eu só ganhei com esse investimento. É como se antes do Espírito Santo eu não vivesse, eu apenas existia. Então hoje ele é a alegria, ele é a paz, ele é o motivo da minha vida. Ele é o sentido da minha vida, porque antigamente, por mais que tudo que eu fazia, eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada. Então o Espírito Santo, ele representa a minha própria vida, a minha vontade de viver, a minha alegria de viver. Então ele é tudo para mim hoje em dia.